Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a essa segunda aula da disciplina de desenvolvimento de circuitos eletrônicos. Ela é uma continuação da aula anterior. Na aula anterior nós fizemos a simulação de uma fonte linear regulada em 5 volts, que é essa aqui, né? Bem, nesta aula nós iremos fazer a placa de circuito impresso para essa fonte, tá bom? Como eu já havia alertado na aula anterior, nós temos aqui alguns elementos que não possuem PCB. E se eles não possuem PCB, nós não podemos exportá-los diretamente para o Ares, ok? Porque o Ares não vai entender esse componente, não tem PCB. Para isso nós precisamos encontrar formas de resolver esse problema. A forma como eu vou mostrar agora é apenas uma delas, tá ok? Então vamos lá. A primeira coisa que nós vamos fazer é retirar todos os componentes que não possuem PCB, que são a fonte, o voltímetro, o transformador, voltímetro, essa referência aqui que eu não preciso dela, voltímetro e essa referência que eu não preciso dela. Beleza, está aqui o meu circuito. Aquela simulação anterior eu já havia salvo ela com o nome de aula 1. Como eu estou reeditando o circuito, é melhor salvá-lo com outro nome agora, né? Por exemplo, aula 2. Bem, vamos colocar aqui então conectores que vão representar a conexão com a minha fonte, ou a entrada e a saída do transformador e a saída do meu circuito para alimentar algum componente, alguma carga. Bem, vamos buscar então lá da biblioteca o conector, né? Ele já aparece aqui, conectores, e na subcategoria SIL aqui, nós temos o conector com SIL 1. Bem, eu vou utilizar o com SIL 1 porque a gente pode colocar todos os conectores que nós vamos colocar na nossa placa da distância que a gente quiser. Se a gente usasse o com SIL 2 aqui, por exemplo, ele já vem com a distância entre os dois pinos previamente determinada e, olha só, não tem como a gente editar, tá ok? Então vamos usar o com SIL 1. Duplo clique nele, ele vai parar lá na minha lista de componentes. Vamos pegá-lo aqui, colocar aqui como se fosse a entrada do meu circuito, né, a tensão da rede. Vamos esconder essa parte aqui, tirar esse texto. Ok? Agora vamos copiar esse componente aqui no bloco copy aqui, colocá-lo aqui, um aqui, colocar dois aqui, esse e mais dois aqui que vão representar a saída do meu transformador, e vou colocar dois aqui, tá? Que é a saída para minha carga. Vamos girar este cara aqui, esse aqui também. Vamos chegar mais para cá. Ó. Pessoal, só lembrando que como o transformador tem uma distância, né, um tamanho aqui, nós vamos ter que encontrar uma solução lá no nosso Ares para que o transformador fique encaixado na nossa placa, tá ok? Bem, vou girar este componente e esse aqui também para fazer a conexão dele com o meu capacitor aqui. Bem, vamos lá. Da fonte para a entrada do circuito, da saída do transformador para o circuito aqui eu disse da entrada do circuito, mas é da entrada do transformador. Aqui, saída do meu circuito para a minha carga aqui. E é isso. Vou salvar de novo. Está pronto. Esse aqui é o nosso circuito. Eu já retirei todos os elementos que não possuíam PCB, que era a fonte, o transformador e os meus voltímetros. Já podemos clicar aqui no Ares e está aqui o nosso ambiente de desenvolvimento. Está aqui todos os nossos componentes, tá bom? Bem, o que eu vou mostrar aqui, a forma como eu vou fazer essa placa aqui, é para roteamento automático. Roteamento manual nós iremos mostrar também, só que em outra aula, tá ok, pessoal? Bem, vamos lá. Para o roteamento automático, a primeira coisa que nós precisamos fazer é definir
a dimensão da nossa placa, né, o limite da nossa placa. Para isso eu vou clicar aqui nesse quadrado azul e selecionar aqui Board Edge. Vou criar aqui então, ó, uma borda bem grandona, depois a gente diminui ela. Tá lá minha borda. Essa borda aqui vai representar o limite da minha placa, tá ok? Uma vez feito isso, vamos clicar aqui em Tools e vamos clicar aqui em Design Rule Manager e vamos editar aqui as regras do nosso circuito, tá ok? Tá aqui o nome da nossa regra, se você quiser mudar o nome dela para aula 1, aula 2, tudo certo. Vamos clicar aqui na guia Net Classes e vamos editar aqui algumas propriedades. Bem, nós temos duas Net Classes, uma Power e Signal. Na Power aqui, ó, podemos ver que ele está prevendo que nós iremos usar aqui cobre na parte de cima e na parte de baixo do circuito. Para esse circuito aqui nós não vamos usar cobre nas duas partes, tanto em cima quanto embaixo. Então, vou clicar aqui na parte de Top Copper e vou editar ela para Bottom Copper, ou seja, nós teremos cobre só na parte de baixo. Também já vou mudar aqui a largura da minha trilha, vou mudar ele para 30, tá? Só lembrando que a largura da trilha está diretamente relacionada com a capacidade de condução de corrente dela, tá bom? Então vamos lá, em Signal, mesma coisa, vamos colocar aqui Bottom e 30. Beleza, já editamos nossas regras. Tools, Auto Placer aqui, ó. Clicar aqui e nós vamos colocar os componentes automaticamente na nossa placa. Tá aqui os componentes, ó. Se eu quiser tirar algum, é só clicar nele que ele não vai para a nossa placa. Eu quero que todos apareçam, então, ok. Eu sei, é triste, vamos manter a calma. Infelizmente, os componentes não caem aqui igual eles estão aqui no Isis, né? Nós vamos ter que ajeitar esses componentes. Bom, como eu já havia dito antes, eu vou selecionar aqui rapidão, eu vou chegar um pouquinho para cá. Nós vamos ter que resolver o problema do transformador para que ele fique na nossa placa. Para isso eu vou fazer um quadrado aqui com o tamanho do meu transformador. Eu vou supor que o meu transformador tem 3 centímetros por 3 centímetros, tá ok? Então eu vou clicar aqui de novo nesse retângulo e vou mudar aqui para Top Silk. Esse Top Silk é o desenho que fica na parte de cima da placa, né? Ele não é trilha, não é de cobre, né? É só um desenho que fica em cima da placa. Se a gente clicar aqui, a gente muda o sistema para milímetros. Você vê que quando eu passo o cursor aqui em cima, aqui, ó, aparece em milímetros, tá vendo? Se eu mudar lá, ó, tá vendo? Então vou deixar em milímetros. Por que eu cheguei o circuito para o lado? Porque aqui está a minha referência. Se eu ponho o cursor em cima, você vê que aqui fica 0, 0. Ó. Então vou fazer um retângulo aqui de 3 centímetros por 3 centímetros. Primeiro eu vou abrir para cá, ó, olha lá, ó, 3 centímetros, ó, 3. E vou subir 3 centímetros. Então tá lá, ó, 30 por 30 milímetros. Ok, é isso que eu quero. Isso aqui vai ser o meu transformador, tá ok? Vou clicar aqui na seta de novo. E vamos editar esse circuito de forma que esse seja meu transformador, tá bom? Ok, vou chegar ali um pouco para baixo aqui e vamos lá. A entrada do nosso circuito é J1, J2, então eu vou colocar aqui J1, olha lá, e J2. Vamos colocá-los alinhados, tá ok? Vai ficar bem bonitinha a placa. Só lembrando que essas linhas que estão aparecendo aqui, amarela e verde, não representam as trilhas, e sim a conexão, que esse componente tem que estar conectado com esse componente com esse, tá ok? Bem, do J1 vai para o J3, do J2 para o J4, do J1 para o J3, vamos chegar ele aqui, olha lá, 3, e do J2 para o J4, vamos deixá-los alinhados, tá bom? Bem, então aqui vai ter a entrada do meu transformador, né? Essa aqui é a entrada do meu transformador e aqui está o meu transformador, tá bom?
Depois nós temos a saída do transformador. Mas antes, eu quero editar aqui a distância entre esse pino e esse pino, tá ok? Ao invés de eu ficar arrastando toda hora aqui para minha origem, eu vou medir aqui mesmo. Primeira coisa, eu vou visualizar aqui, ó, que ele está marcando os quadrados de 1 em 1 milímetro. Vamos observar isso? Então, vou colocar o cursor aqui no 0, ó, e vou caminhar 1 quadrado. Ó. Quando eu chego em 1 quadrado, ele dá 1 milímetro. Tá vendo? Ó, 1 milímetro. Ok. Qual que é a distância deste pino para esse pino? Vamos lembrar que aqui vai estar encaixado um conector. Um conector desse tipo aqui, ó. Esse conector aqui, ó. Tudo bem? Então esse conector tem dois pinos aqui, ó, embaixo, tá vendo? A gente pode, esses dois pinos ficam na placa e a gente coloca o nosso fio ou o nosso cabo aqui nessas aberturas e apertamos aqui por esses parafusos. A distância desses dois pinos lá de baixo que vão na placa é de 5 centímetros. Vejam que aqui nessa representação já está indicando que se fosse um conector maior, a distância entre eles continuaria sendo 5 milímetros, desculpa, 5 milímetros. Então vamos lá no meu Ares, vamos ver a distância aqui. Se cada quadrado representa 1 milímetro, então tem 1, 2, 3, 4, 5. Ele já está na distância correta que eu preciso, 5 milímetros. Para ter certeza, basta clicar aqui, ó, nesse botão que vai nos dar a distância. Vou marcar desse para esse, ó. Tá lá, 5 milímetros, tá vendo? Bem, vou retirar aqui essa distância. Delete. Por enquanto está tudo certo, ok? Bom, essa é a entrada do meu transformador, a saída do transformador é o J5 e J6. Então vamos lá, J5 e J6. Vamos clicar no J5 aqui, levar ele para cá. Vai ficar alinhado com esse aqui. E o J6 vai ficar alinhado com o de cá. Tá lá, ó. Ok? Então, vamos observar lá novamente o circuito, tá aí, por enquanto tá certo. Do J1 para o J3, J2, J4, J5 e J6 vão entrar no meu circuito. Então, do J5 e J6, nós vamos direto para o circuito, tá? Só ajeitar aqui a distância entre eles e o transformador, né? Vou chegar o transformador um pouco para o lado aqui, ó. Eu acho que, né, o transformador está no número ímpar entre os componentes, então vou ter que chegar um componente para o lado aqui. Aí, agora está certo, a distância entre eles. Tá bom, vamos lá. Agora os diodos D1, D2, D3, D4. D1, D2, D3, D4. Vamos pegá-los aqui, ó. Esse é o D4. Vai ficar embaixo aqui. O D2, D1, D2, ele fica alinhado com o D4. O D1. Vejam que o D1 está com o catodo virado para cá e o D2 para lá. Então eu vou girá-lo. Apertar a tecla menos aqui do teclado numérico. E o D3 vai ficar aqui. Vamos girá-lo também, que ele está no sentido contrário. Tá lá, ok? Então, D1, D2, D3, D4. Vamos colocá-los alinhados, tá? Para a placa ficar bem bonita. E é isso. Eu poderia ter colocado esses componentes alinhados aqui, ó. Sabe? D1, D2, D3, D4 alinhado, que a gente ganharia inclusive um espaço na placa, né? Mas, né, como é a nossa primeira placa, eu não estou tão preocupado com isso por enquanto. Só estou tentando mostrar aqui uma forma mais visual, mais semelhante com aquilo que nós simulamos, tá ok? Depois você edita a sua placa aí de forma que ela fique o sistema mínimo possível. Depois dos diodos, nós temos o capacitor eletrolítico,
Está aqui o capacitor eletrolítico. Ó, vamos colocá-lo aqui. Temos um capacitor C2 cerâmico. C2 está aqui. Vou colocar ele mais embaixo aqui. Depois temos o capacitor ou o regulador de tensão. O regulador de tensão eu costumo colocar ele mais assim, ó, para ficar fora da placa a parte em que nós vamos fixar o dissipador de calor, ok? Depois do regulador de tensão, nós temos o capacitor C3 e finalmente a saída, que são os conectores J7 e J8. Vamos lá, J8 e o J7. Ok? Bem, esses dois aqui também precisam estar uma distância de 5 milímetros, tá ok? Porque eles vão também receber um conector do tipo, desse mesmo tipo que eu mostrei aqui, né? Esse conector aqui, tá ok? Vamos lá, vamos colocá-lo aqui. Então tá, 1, 2, 3, 4, 5. Temos que subir esse aqui, 1 quadrado, ó, pronto. Então está alinhado a uma distância de 5 milímetros e alinhado com esses outros componentes aqui. Bem, nós terminamos aqui nossa representação do nosso circuito, tá? Vamos clicar aqui em Tools e vamos mandar rotear automaticamente. Clicou lá, é só clicar em começar a rotear que ele faz a nossa placa. Bem, então, uma vez criadas as trilhas, nós podemos, por exemplo, alterar aqui o tamanho de uma trilha dessa, tá? Você pode mudar aqui, ó, em Trace Style, olha lá, você viu que a trilha ficou um pouco maior, tá vendo? Você pode fazer isso com as trilhas que você achar mais interessante, as que você achar que vai passar uma corrente maior, tá? Pode fazer isso aí. Outro recurso muito interessante é o seguinte: nós podemos criar um plano aqui, onde a nossa placa vai ficar, tá? E para isso a gente usa esse botão aqui e a gente pode criar aqui, ó, vamos lá, mais ou menos o tamanho que a nossa placa vai ficar. Vou ajeitar aqui. Olha lá. Aí ele vai perguntar: você quer realmente cobre na parte de baixo? Eu quero. Você pode criar aqui essa net aqui e chamar esse plano que você criou de terra, tá? Você pode mudar, por exemplo, o espaçamento entre as trilhas e o plano, mas é melhor eu fazer aqui para vocês verem. Olha lá, tá vendo? Ele criou essa parte aqui toda de cobre, ó, tá? E como eu nomeei essa parte como o terra, você está vendo que o terra está aqui, ó, mas olha lá, ó, vou mostrar para você aqui, ó. Você está vendo aqui esse pontinho azul, ó? Ele ligou esse ponto nessa parte, ou seja, ele ligou ele no terra. Então eu não preciso mais dessa trilha aqui, ó. Podemos retirá-la já, duplo clique com o botão direito, a trilha vai embora. E assim por diante, você pode tirar essas outras aqui. Mas antes, deixa eu dar um Ctrl Z aqui, mais um Ctrl Z, só para mostrar o que acontece quando eu seleciono lá, tá lá 30 de novo, mesma coisa. E eu vou fazer aqui de novo, mas eu vou mudar algumas coisas. Tá aqui, ó, vou mudar aqui esse 10, vou aumentar para, vou exagerar, rapidão, não façam isso, né? Vou dar um OK. Tá vendo que ele deu uma distância bem maior dessa parte aqui que a gente vai deixar preenchida para as trilhas. Isso ajuda muito, viu? Não precisa ser desse tamanho, óbvio, mas ajuda muito, porque na hora que você vai fazer a solda,
Se tiver muito juntinho, você pode acabar curto-circuitando um terminal com o terra do seu circuito, a sua referência. Tá bom? Então, outro Ctrl Z aqui, fica a seu critério, tá? Eu vou colocar um valor aqui X, não é nada científico. Vamos aumentar aqui para 20, 30. Olha lá, 30 já é um tamanho razoável nesse caso. Então nós preenchemos aqui toda a placa, tá? Vou retirar aqui o terra. Aqui tem mais um GND, tá vendo? Mais um GND aqui. Ah tá, só um minuto. Eu esqueci de colocar o terra, né? Faltou, foi mal. Esqueci de referenciar aqui. Aqui. 30 aqui de novo. E aqui temos que selecionar o GND. Agora sim. Vamos lá. Tirar esse aqui. Tirar esse GND. Tirar esse aqui, ó, GND, 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 GND. Nós não vamos usá-los mais. Tem mais algum GND? Não, não tem. Então é isso. Tá lá, ó, os pontos que estavam no terra, tá vendo que ele tem essa conexão com essa parte azul agora, tá bom? Bem, uma vez feito isso, nós já estamos terminando a placa. A gente precisa colocar aqui agora alguns pontos de fixação, né? Para que a placa fique, pode parafusar alguma coisa nela. Eu vou usar esse 150 aqui, ó. Aqui cliquei aqui e vou usar esse 156, ó. A gente pode acrescentar lá, ó, pontos de fixação, ó. Tá vendo? E vou usar dois aqui também para fixar o meu transformador lá dentro da placa, ó, sem problema nenhum. Tá bom? Ok, fizemos isso. Vamos ajeitar essa placa aqui no canto. Vou deixar ela mais ou menos aqui no meio mesmo. Assim, a gente já medi-la. E vamos redimensionar o tamanho, ó. Aqui e aqui. Eu toquei em alguém, toquei aqui, ó, bem aqui, tá vendo? Ele avisa, ele é bonzinho para isso. Tá lá. Então tá lá a nossa placa, é métrico aqui. O tamanho dela aqui já ficou de 121 milímetros, ou seja, 12 centímetros, né? 12.1 por 4.9 centímetros. Tá ok? Vamos fazer a visualização 3D da nossa placa para ver como é que ela ficou. Tá lá, nossa placa com os pontos de fixação. Ok? Seria interessante aqui atrás, ó, nossas trilhas, a parte de cobre. Como eu estava dizendo, seria interessante nós colocarmos aqui um texto explicando quem que é quem, né? Então vamos lá, vamos adicionar um texto. Vou clicar aqui, ó. Por exemplo, 220 volts alternado. Vou deixar assim. Vou selecioná-lo e vou girar, né? Ó. Pronto, tá aqui. Pode colocar que essa parte aqui é Top Silk, tá? Só lembrando, se for colocar o texto, você tem que selecionar aqui Top Silk, tá bom? Para ele ficar na parte de cima, igual tá essa referência do componente. Fizemos isso, vamos fazer a mesma coisa aqui para a saída, né? Vamos pegar aqui de novo o texto. A gente pode criar, por exemplo, um mais aqui, né? Ó, mais. Vou colocar aqui, ó. Aqui vai ser o meu positivo, né? Vamos fazer de novo aqui. Um menos. Tá lá, menos.
e vamos escrever aqui 5 volts. Ó. Ok? Vou girá-lo. Tá bom. Tá lá. Vamos visualizar de novo a placa. Tá aqui a placa, ó. Tá aqui o meu 220 volts, 5 volts positivo, negativo, o espaço do meu transformador e minhas trilhas. Tá ok? Pessoal, alguns comentários. Não ficou, confesso, não é a placa dos meus sonhos, né? Não ficou do tamanho ideal, ficou muito grande, dá para fazer menor. Não colocamos os componentes aqui da melhor forma possível, poderíamos ter arranjado eles de uma forma que ficasse menor. Mas eu usei essa forma aqui para que ela ficasse semelhante com a forma como nós usamos no ISIS. Por que eu fiz isso? Para fins didáticos, só para demonstração. Faça a sua placa aí, teste, sempre tendo em mente o tamanho menor possível para essa placa, tá ok? Bem, é isso. Essa foi a nossa segunda videoaula, confecção da placa de circuito impresso. Qualquer dúvida é só entrar em contato. Meu nome é Nélio, estou sempre à disposição, tá ok? Um abraço e bons estudos!